nós vamos fazer diante das diversidades, diante das dificuldades, diante da perseguição? O que nós vamos fazer diante desta crise, diante desta doença? Pastor, o meu familiar foi diagnosticado com uma doença que não tem cura. O que nós vamos fazer? Vamos seguir o Senhor de perto, vamos nos apegar a Deus. Você vê que às vezes acontece ao contrário. No momento da adversidade, no momento da dificuldade, as pessoas se esfriam, as pessoas desanimam, as pessoas não têm mais força para orar, as pessoas não têm mais força para ir à igreja, algumas até começam a culpar a Deus, como se Deus fosse culpado, e Deus não é culpado. O Senhor Jesus nos ensinou que quem vem matar, roubar e destruir é o Satanás. Então o culpado dessa destruição é o espírito maligno. Mas pastor, e o poder de Deus? Nós temos que fazer o poder de Deus se manifestar. Mas como que eu vou fazer o poder de Deus se manifestar, se ao invés a minha alma, como está dizendo aqui no versículo 8, está perto de Deus, junto do Senhor, ela se afastou? Eu não posso fazer isso. No momento da adversidade, claro, nos momentos bons também. Mas deixa essa mensagem para outro dia. Vamos falar aqui agora do atual momento. No momento da adversidade, no momento da incerteza, é o que eu tenho que fazer? É fazer com que a minha alma, com que o meu espírito, com que a minha pessoa, com que a minha mente, ela venha estar perto do Senhor. Ela venha estar unida a Cristo. E não pode ser diferente, como está acontecendo com muitas pessoas. Ao invés de ela se aproximar de Deus, se ficar perto de Jesus, né, grudar-se em Cristo, ao contrário, ela vai se afastando. E cada vez ela se afasta mais, cada vez o esfriamento dela vai aumentando. Está errado, não pode. Aqui está dizendo, o versículo 8, a minha alma te segue de perto. É de perto, é perto do Senhor que eu tenho que estar. Eu não posso estar longe, eu tenho que estar do lado de Jesus, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso habitar, eu tenho que me unir a Cristo e virar as costas para o mundo, e virar as costas para a doença, e virar as costas para a enfermidade, e virar as costas para qualquer que seja o mal, não importa qual seja. Ô meu irmão, se você está afastado de Cristo, vamos se levantar. Quem é que o apóstolo Paulo diz em Romanos, quem poderá nos separar do amor de Jesus? E lá ele coloca até as tribulações, as pestes, as pragas, nada disso pode me separar. Não, eu vou amar Jesus, eu vou amar o Senhor. E quem ama está perto, quem ama está junto. Eu vou ficar junto de Jesus, porque Ele é o único que pode me salvar. E se tem algum outro problema, Ele resolve esse problema também. Vamos agora lá no livro de Salmos 145. Você está no 62, vai no 145 agora. Para mim não ficar só nas minhas palavras aqui, né? Salmo 145. Olha só que esclarecedor isso aqui, ó. O versículo de número 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que os temem e ouvirá o seu clamor e o salvará. Então aqui tem muitas lições para nós. Eu preciso estar perto, como diz lá o salmo anterior que nós lemos. A minha alma te segue de perto. Por que eu tenho que estar perto? Aqui ele está respondendo. Porque Deus, ele está perto daqueles que o invocam, daqueles que buscam a Deus. Eu preciso me aproximar do Senhor, Ele vai estar perto de mim. E para que Ele vai estar perto de mim? Aqui está respondendo, está bem claro. Perto está o Senhor de todos os que invocam e de todos os que invocam em verdade. O que é isso, invocar Deus em verdade? É o que eu acabei de falar, não importa a situação. Às vezes no momento de dor a pessoa lembra de Deus. Oh Deus, me ajuda, né? Diz que até aquela pessoa que não acredita em Deus, que se ela estiver no avião, o avião dá uma tremida, ela diz, Deus me ajuda.
dizer, Deus pode ajudar, mas está errado. Eu preciso estar perto de Deus em qualquer situação. Claro, nos momentos ruins, mas e quando tiver tudo bem, que eu estiver no controle da situação, eu vou me afastar de Deus? Não, pastor, sim. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Eu preciso servir a Deus, Ele vai estar perto de quem o serve em verdade. Não importa qual seja o momento é favorável, eu estou diante de Deus, eu estou perto de Jesus. O momento é bom, continuo perto de Deus. Está tudo dando certo, continuo perto de Jesus. Ih, pastor, surgiu uma tempestade, começou um furacão. Estou unido a Cristo. Não importa qual seja a minha situação. Eu não sirvo a Deus por interesse. Ou eu não quero que Deus esteja na minha vida só nos momentos ruins, como aquela pessoa que não acredita a Deus, e ela está no avião, dá uma tremida lá, passa por uma turbulência, e ela clama para Deus. Não, eu quero que Deus esteja comigo todos os dias, e nos momentos bons principalmente, que eu quero compartilhar com o Senhor esses bons momentos. Esta pessoa que está perto de Deus, independente do momento que ela está passando, é o que o Salmo está dizendo, ela busca o Senhor de verdade, ela busca o Senhor verdadeiramente. Claro, no momento da adversidade, possa ser uma oportunidade para você estar perto de Deus, mas essa adversidade vai passar, essa tempestade vai passar, e depois, quando passar, o que o Senhor vai fazer? O senhor vai servir a Jesus? O senhor vai ser fiel a Deus? Ou o senhor vai virar as costas para Deus e vai para o mundo? Não pode. Temos que servir a Deus em verdade. Ele está perto daqueles que os servem em verdade. Aí o versículo 19. Ele cumprirá os desejos dos que o temem. Qual que é o meu desejo? Deus vai cumprir com o meu desejo. Mas não vai esquecer os versículos anteriores. Não vai esquecer os Salmos capítulo 63, versículo 8. Eu tenho que servir ao Senhor de perto. Eu tenho que buscar a Deus em verdade. Ele conhece o meu desejo e Ele quer realizar esse desejo. Ele tem toda a condição. Ele vai realizar o desejo dos que o temem, mas Ele diz mais aqui, ó, ouvirá o seu clamor, pastor. Eu oro e Deus não responde a minha oração. Então para de orar um pouco e veja, examine-se se o Senhor está perto de Deus. Se o Senhor serve a Deus em verdade, porque a Bíblia não mente. A Bíblia está dizendo que quando nós buscamos a Deus em verdade, Ele ouve o nosso clamor. Nós oramos, nós falamos, Jesus, eu preciso, é o desejo do meu coração, é o bem para a minha família, e Ele ouve. Aí ele vai concluir, Ele ouve o clamor e o salvará, e nos salva da doença, da enfermidade, qualquer que seja o mal. Não está escrito isso lá no Salmo 91? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Oh, que maravilha, pastor, graças a Deus. Mas precisa servir a Deus de verdade. Não vai brincar com Deus, não. Fica brincando com Deus, você vai ver só se 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Está amarrado, pastor? Não, tem coisas que não adianta amarrar. Tem coisas que nós temos que praticar, nós temos que fazer. É igual o aluno que vai na escola, né? O aluno vai lá e fica ouvindo o professor prepara aquela aula lá, maravilhosa. Mas se o aluno não estudar, não vai adiantar em nada. Ele não vai aprender nada. O professor perdeu tempo, ficou lá na casa dele, lá preparando a matéria, enfim, preparando algo dinâmico. Chegou na sala de aula, deu. O que o aluno fez? Colocou no papel, pegou o livro, sei lá, depois colocou no bolso, foi embora. Ô filho, como é que foi a escola? Foi bom, mãe? Agora vou não sei aonde, agora não vou sei o que. Chega no outro dia, na semana que vem de prova. É prova, pessoal. Você, eu não sei nada. Claro que não sabe, não estudou. Essa escola não é boa, esse professor não é bom. Não, não é nada disso não. É que precisa estudar. Então com Jesus é a mesma coisa. O Salmos 91 é o mais conhecido. Mas são poucas pessoas que podem desfrutar do Salmo 91. Por quê? Porque elas não servem a Deus em verdade. Elas querem que 1000 caia ao lado dela, 10.000 à direita, e ela não quer ser atingida. Mas não tem como. Para que eu não seja atingido pelo mal, eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que buscar o Senhor verdadeiramente. Eu tenho que estar perto de Deus.
nos bons momentos e nos momentos ruins também. Não se distancie do Senhor, não fique longe de Deus. Olha outros salmos aqui, o 127 agora. Salmo 127. Olha o quanto a pessoa ela é prejudicada por estar longe, por servir ao Senhor de longe. Salmo 127. O verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o estado, o país e o mundo, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que é isso, pastor? O homem e a mulher são pessoas trabalhadoras. O homem e a mulher são pessoas guerreiras. São pessoas que querem, sonham, desejam ter uma casa, constituir uma família. Oh, pastor, eu quero que o meu filho seja um juiz, eu quero que o meu filho seja um advogado, eu quero que o meu filho seja um professor, eu quero que a minha filha seja da medicina. Quer dizer, o pai, a mãe, o homem, a mulher, eles têm esses desejos, esse sonho. Eu quero que minha família seja uma família direita, pastor. E o homem e a mulher, eles trabalham para isso. Não é errado, não. Está certo. Nós temos que trabalhar, nós temos que lutar para ter a nossa casa física, para ter a nossa família e que eles sejam de sucesso, pessoas bem-sucedidas. Mas você que está me assistindo, você sabe que por mais que um pai ou uma mãe tenha esse desejo de ter essa família estruturada, às vezes não é assim que acontece. Faz o plano, planeja tudo direitinho, mas você sabe muito bem que às vezes não é isso que acontece. E por que não aconteceu isso? Porque faltou para este homem, ou para este pai, ou para esta mãe, servir ao Senhor de perto, servir a Deus verdadeiramente, é o que Deus está dizendo. Se ele não edificar a casa, em vão trabalho que edificam, porque é uma casa que está vulnerável ao ataque do inimigo. A qualquer momento o inimigo, o pai trabalhou, lutou, deu bons conselhos para o filho, poxa vida, mas a qualquer momento o inimigo entra naquela casa e causa destruição. Está amarrado em nome de Jesus. Não, meu irmão, não vai adiantar, Deus tem que estar lá. O mesmo esforço que eu tenho em edificar minha casa física, em edificar minha família, o mesmo esforço que eu tenho em educar os meus filhos aqui neste mundo, é o mesmo esforço que eu tenho que ter espiritualmente falando. Eu tenho que ir para a casa de Deus, eu tenho que pegar a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que praticar, eu tenho que sentar com meu filho. Oh, pastor, meu filho está ouvindo um funkão lá que fala umas coisas feias. Pois é, você tem que sentar com seu filho. Olha lá, filho, ouça esse louvor aqui de Jesus. Ah, pai, é porque, não, mas vem cá, filho, tem também um jovem da igreja, vem ouvir esse jovem aqui cantando aqui. É o mesmo esforço, mas as pessoas se esforçam fisicamente e esquecem de buscar a Deus, esquecem de se dedicar espiritualmente. E com tristeza que eu falo isso, não é com alegria, com prazer, não. Mas também tem que falar para servir de advertência, para que isso não venha acontecer com você. E lá na frente, este pai, esta mãe, essa família tem um grande prejuízo. Tudo que eles fizeram foi em vão. Põe a mão na cabeça. Ai, meu Deus do céu, o que eu não fiz? O que faltou? Faltou o principal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As autoridades também, o prefeito, o governador, o presidente, vereador, não importa quem seja, está aqui, olha. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E o que as autoridades querem fazer? Quer fechar as igrejas,
quer impedir o povo de ir para a casa de Deus. Ah, mas nós vamos proteger a cidade. Vai ser tudo em vão. Não é uma coisa que eu quero e que eu desejo, não. Porque eu luto pela salvação. Não só deste mundo, mas a salvação eterna. Mas está aqui na Bíblia, a Bíblia é verdadeira. Se Deus não guardar, se Deus não proteger, todo outro esforço será em vão. Não, pastor, então eu vou buscar Deus em verdade. Eu vou estar com a minha vida no altar. Pai, Deus vai guardar você. Deus vai proteger você. Deus vai te livrar do mal. Deus vai te livrar desta praga aí, no nome do Senhor Jesus. Deus livra do câncer. Deus livra da morte. Não sei que seja a hora que a Bíblia fala que os nossos dias estão determinados aqui na terra. Ninguém quer morrer, né? Mas já está determinado. Se é 10 dias, se é 100, já está determinado por Deus. É Ele quem sabe. E o dia que eu morrer, eu não tenho medo da morte, não. Porque eu não vou morrer, eu não verei a morte. Eu vou para a vida eterna, eu vou para a salvação. Amigo, sirva o Senhor de perto. O Pedro não fez isso. Lá em Lucas capítulo 22, ele está dizendo assim, olha, Lucas é o Novo Testamento. E eu vou fazer oração depois que eu dar esse versículo aqui. Lucas capítulo 22. O versículo de número 54, Lucas 22, versículo 54. E diz assim, olha, então prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Não faça isso. O Pedro seguia Jesus de longe. Talvez você já ouviu o que aconteceu com Pedro, mas eu vou te falar novamente o que aconteceu com Pedro. O Pedro negou Jesus 3 vezes. Por que o Pedro negou Jesus 3 vezes? Ora, está aqui, porque ele seguia Jesus de longe. Quantas são as pessoas que negam a fé? Quantas são as pessoas que negam a palavra? Quantas são as pessoas que negam Jesus? Quantas são as pessoas que não acreditam no poder da oração, que não acreditam na proteção divina, que não acreditam na edificação do Senhor, que não crê que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que não acredita que Deus realiza o sonho? Quantas são as pessoas? E por que isso acontece? Tem pessoas que dizem, eu sou fraca, eu sou fraco. Não, não é que o senhor é fraco, não. Não é que a senhora é fraca, não. Eu sou falho. Não, não é que o senhor é falho, não. É porque está longe de Deus. E não pode estar longe do Senhor, como Pedro estava. Não tem como seguir o Senhor a distância. Esta pessoa vai ter problemas. Esta pessoa vai enfraquecer na fé. Esta pessoa vai deixar dúvida nascer dentro do coração. Não deixe isso acontecer com o Senhor. Não deixe isso acontecer com a senhora. Em nome de Jesus, sirva ao Senhor, mas esteja perto de Deus. Esteja junto do Senhor. Esteja ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, já faz tempo que eu não faço uma oração. Está longe. Pastor, eu já faz tempo que eu não consigo parar para ouvir um louvor. Está longe. Não pode. Pastor, eu estou meio desacreditado, porque está longe. Tem muita gente como Pedro, seguindo ao Senhor de longe. Não faça isso. Sirva o Senhor de perto. Esteja ao lado do Senhor. Esteja ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja ao lado da palavra de Deus. Ao invés de você acreditar no mundo, o que as pessoas falam no mundo, as previsões que as pessoas fazem no mundo, fique com a palavra do Senhor. Eu estou guardado, eu estou protegido. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado, ele me sustenta. Fique com Jesus, meu irmão.
Dobre o seu joelho, pegue a Bíblia, ore, fale com Deus. Deus vai falar com você. Jesus, eu vou acreditar em Ti. Não vou me separar do Senhor, não. Não vou me distanciar do Senhor, não. Eu vou estar junto do Senhor. Fala amém? Olha, deixa eu orar pelo Senhor agora. Deixa eu orar pela senhora. E depois da oração...